E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ricardo, eu sou médico neuropediatra e hoje eu quero conversar com vocês sobre o sono da criança, a importância do sono da criança. Caso você não esteja inscrito no canal, aproveite esse tempinho para você se inscrever. Bom, pessoal, o sono é uma das coisas mais importantes na vida de um ser humano. Não é à toa que a gente passa 1/3 da nossa vida praticamente dormindo. E o sono tem uma importância muito grande para o cérebro do ser humano. Várias atividades cerebrais são consolidadas, são corrigidas e são organizadas e efetuadas durante o nosso sono. Por isso, é muito importante que uma criança tenha um sono de boa qualidade. Assim como a alimentação saudável, assim como a prática de atividades físicas, um bom descanso é fundamental para um bom desenvolvimento. Então, falando sobre o sono saudável, o que é sono saudável então? O sono saudável, pessoal, é aquele que tem um horário adequado, onde a criança dorme uma quantidade de horas suficientes e onde esse sono tem uma boa qualidade, onde esse sono efetivamente consegue fazer com que a criança descanse bem para o seu próximo dia. Tá? E para que um sono tenha esses 3 elementos, tem várias coisas que a gente pode estar fazendo, mas isso vocês vão estar vendo no vídeo da semana que vem. Na próxima semana eu vou estar falando com vocês sobre dicas importantes de como se instituir ou como se ajudar o seu filho ou a sua filha a desenvolver um bom hábito de sono, uma boa rotina de sono que contribua para que ele seja mais saudável, tanto agora quanto no futuro. Tá? Hoje nós vamos conversar sobre a importância do sono. Por que a gente precisa dormir bem, tá? E aí, primeiro de tudo, a gente tem que saber assim, mas então, qual é a quantidade de horas que o meu filho ou a minha filha precisa dormir? E aí vem aquela grande resposta da neuropediatria, depende. Tá? Depende da idade que o seu filho ou sua filha tem. Então, crianças de 0 a 2 anos têm uma necessidade bem alta de sono. Nos primeiros 3 meses de vida, um bebê costuma dormir em torno de 14 a 17 horas por dia. Então ele passa praticamente 2/3 do dia dormindo. Ele está numa fase de crescimento muito acelerado e ele precisa dormir durante essa fase para dar o devido descanso ao seu organismo. Entre os 4 meses e os 11 meses, essa necessidade de sono já cai um pouco. Ele já passa a precisar mais ou menos de 12 a 15 horas de sono por noite. E a criança de 1 ano a 2 anos normalmente vai precisar de 10 até 14 horas de sono por noite. Então, no geral, a gente deve ter uma ideia assim que a criança de 0 a 2 anos precisa dormir em torno de 12 a 15 horas por noite. O que é bastante, né? Não necessariamente esse sono precisa ser todo ele realizado durante a noite, né? A maior parte do sono da criança é no horário noturno, mas nessa fase eles também têm as sonecas diurnas, que são também bastante importantes e elas ajudam a completar essa quantidade de horas, né, que a criança precisa dormir. Então, nos primeiros 3 meses, o bebê praticamente só mama e dorme, né? Ele passa o dia todo, ele ainda não tem bem desenvolvido os mecanismos do ritmo circadiano, então ele ainda não tem toda aquela organização do sono que a gente tem de dormir durante a noite e ficar acordado durante o dia. A criança dorme dia e noite sem ter muita diferenciação entre os 2 períodos. Dos 4, 5 meses em diante, isso já começa a evoluir, começa a se desenvolver e aí a gente começa a ver um aparecimento de um padrão de sono mais organizado, onde o bebê dorme 10, 12 horas por noite e complementa isso com umas 2 sonecas diurnas de 30 a 60 minutos em geral.
Isso faz com que o bebê durma de 14 a 16 horas. Depois disso, então, na idade pré-escolar, aquela criança de 3 a 5 anos, ela precisa dormir também bastante. Ela precisa de em torno de 10 a 13 horas de sono por noite. Então, é bem importante. A criança pré-escolar, muitas delas já não fazem a soneca. Então, é importante colocar eles dormir cedo. E nessa idade, então, na criança menor de 5 anos, aquela que já vai para a escolinha, é preferível que ela vá para a escolinha à tarde, porque se ela for de manhã ela tem que acordar muito cedo e isso faz com que ela fique carente de horas para dormir. Por exemplo, se a gente colocar uma criança de 3 anos a dormir às 8 horas da noite e ela precisa de 10 a 13 horas de sono por noite, de preferência em torno de 12 horas, ela precisaria acordar às 8 da manhã. Mas se ela tem escolinha, a maioria das escolinhas começa por volta das 7h30. Ela teria que acordar entre as 6h30 e as 7 horas para chegar na escolinha. Isso faz com que ela perca horas de sono. Então é bem importante que a criança pequena, entre 3 e 5 anos, estude preferencialmente à tarde, que daí ela pode dormir um pouquinho mais de manhã até por volta das 8 da manhã, e aí sim ela fazer um sono das 8 da noite às 8 da manhã, com isso completando umas 12 horas de sono, e aí mais uma sonequinha que ela faça à tarde e já cumpre a necessidade diária dela de horas de sono. A criança escolar, já um pouco maior, ela vai precisar, então a criança de 6 até 13 anos, ela vai precisar de algo em torno de 9 a 12 horas de sono por noite. Então a necessidade de sono já diminui um pouco, mas em geral elas precisam em média de umas 10 horas de sono. Então, se o seu filho está na idade escolar, ele precisa ir dormir cedo. As crianças nessa idade, muitas delas já têm aula pela manhã, né, no ensino fundamental 1 e fundamental 2. Então, muitas vezes eles precisam ir dormir cedo porque precisam acordar cedo. E nessa faixa etária eles já não fazem mais sonecas diurnas, então eles precisam completar todas as horas de sono durante a noite. Não vai ter mais aquela possibilidade deles estarem fazendo a soneca durante o dia. E mesmo que eles tivessem oportunidade, muitos deles não sentem mais sono durante o dia. Então não adianta a gente querer que eles façam essa soneca que eles não vão fazer. E além disso, então, quais são os benefícios do sono? Por que o sono é importante para uma criança? Então, o dormir ele tem um papel fundamental no desenvolvimento dos cérebros jovens. O sono tem um impacto direto na boa regulação do humor. Então, se a criança está bem descansada, o humor dela, a regulação dela das emoções, fica mais organizada pelo cérebro, fazendo com que ela consiga lidar melhor com todas as situações que acontecem no seu dia, tanto aquelas que são positivas quanto aquelas que são negativas. Crianças que têm um sono de má qualidade acabam tendo uma má regulação do humor. E isso não é difícil da gente entender, né, pessoal? Se a gente pensar na gente mesmo, adultos, se a gente estiver mal dormido, a gente tem uma tendência a também estar mal-humorado, né? Então o cansaço é um desregulador do nosso humor. Por isso precisamos cuidar que eles durmam bem, né? Filhos bem dormidos são filhos mais bem-humorados. Além disso, o sono tem um papel muito importante no nível de alerta que a criança consegue ter durante o dia. Então, crianças mal dormidas ficam cansadas e sonolentas. No nível de concentração que a criança consegue ter nas suas atividades. E lembrem que nessa idade, na idade escolar, a criança tem a aula, tem aprendizagem, tem compromissos que ela precisa cumprir. E se ela está cansada, ela vai ficar desatenta. E também pode promover o sono ajuda a criança a controlar o comportamento. Então, crianças que têm um mau sono vão ficar um pouco mais inquietas. E a performance intelectual. Então, várias das funções cognitivas da criança, das funções intelectuais, dependem de um bom descanso para funcionarem normalmente. A concentração depende de um bom descanso, o raciocínio, a memória, a capacidade de aprendizagem em geral, leitura, capacidades motoras, tudo isso tem relação com um sono de boa qualidade.
Então, se a gente for pensar, um sono de boa qualidade para o desenvolvimento cerebral, ele é tão, ou até em certos aspectos, mais importante do que uma alimentação saudável, pessoal. Então, se você se preocupa com a saúde do seu filho, tem uma alimentação bem cuidadosa e bem saudável para ele, faça a mesma coisa com o sono. Tenha um grande capricho com o sono dele. Então, o desenvolvimento mental e o desenvolvimento físico dele dependem de um bom descanso. Tá? Em pré-escolares, em especial, então crianças de 3 a 5 anos de idade, o bom sono, ele inclusive ajuda a criança no desenvolvimento da imunidade. Então, crianças de 3 a 5 anos que dormem melhor ficam menos doentes, principalmente com essas doenças infecto-contagiosas comuns da infância, como as gastroenterites virais, os resfriados, as gripes, as infecções respiratórias. É muito importante que uma criança descanse bem. Isso ajuda ela a ganhar peso, imunidade, desenvolvimento, crescimento. Então, o corpo dela precisa disso, a mente dela precisa disso, pessoal. Então, se a gente pensar que o sono tem todas essas importâncias em todos esses aspectos, né, a gente pode já ter uma ideia bem clara de quais são os prejuízos causados pela falta de sono. Então, o que o não dormir bem pode provocar em uma criança. Então, em primeiro lugar, na criança abaixo de 5 anos, pode causar baixa imunidade. Então, se a criança está mais cansada, o corpo dela tem menos defesas contra as doenças infecto-contagiosas, que são a maioria das doenças da infância e da adolescência. Na criança que é escolar, tanto na pré-escolar quanto na escolar, pode haver um grande prejuízo na concentração, no controle emocional e no controle do comportamento. E aí uma criança nessa faixa etária pode acabar desenvolvendo desatenção e inquietação, agitação diurna. E com isso ela pode parecer ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando na verdade não tem. Então, muitos dos sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ocorrer em crianças com privação de sono. É claro que a intensidade desses sintomas, a persistência deles, é diferente nas duas condições, na criança que é insone, da criança que tem efetivamente TDAH. Mas para os professores, para os pais, essa distinção pode nem sempre ficar tão clara assim. Tá, pessoal? Então, não dormir bem pode prejudicar bastante o relacionamento interpessoal do seu filho com os colegas, porque ele pode ficar mais agitado e mais impulsivo, e pode prejudicar também o rendimento escolar dele, porque vai fazer com que ele esteja mais distraído nas salas de aula e mais cansado para estudar. Além disso, instabilidade do humor, em especial em pré-adolescentes e adolescentes, então em crianças de 10 a 17 anos, o sono ruim tende a desregular o humor, fazendo com que eles se tornem mais ansiosos, mais irritadiços, mais nervosos, com uma tendência maior à preocupação e à angústia. E não raro a gente vê a associação em estudos da insônia infantil e de adolescência com um aumento de risco para transtorno de ansiedade e transtorno depressivo do humor. Então, dormir mal pode aumentar as chances do seu filho desenvolver ansiedade, pode aumentar as chances do seu filho desenvolver depressão. E hoje em dia a gente tem tido quadros muito sérios, gente. A quantidade de crianças com ansiedade, a quantidade de adolescentes com depressão vem aumentando significativamente. E esses índices têm aumentado mais nos países que têm mais acesso à tecnologia na infância. A gente tem que cuidar com a tecnologia. E além disso, o dormir mal, ele vai gradualmente desregulando algumas funções orgânicas também do corpo, não apenas da mente. Então, já existem estudos mostrando que há uma associação entre aquela pessoa que tem insônia crônica e o aparecimento de diabetes, o aparecimento de dislipidemia,
o aparecimento de hipertensão arterial, ou seja, vários problemas da saúde da vida adulta que muitas vezes levam a complicações como infarto, a complicações como AVC e que tem associação com um sono de má qualidade. Então, ao dormir bem, vocês vão estar ajudando, ou ao ajudar os filhos de vocês a dormir bem, vocês vão estar ajudando eles a desenvolver uma mente mais saudável e um corpo mais saudável para a vida adulta também, e não apenas durante a infância e adolescência. O impacto de um bom sono pode ajudar o seu filho a ser saudável por décadas, assim como o mau sono pode fazer com que ele adoeça com mais facilidade durante a vida adulta e viva doente por mais décadas também. No sono de má qualidade, ele também pode causar baixa performance escolar. Mesmo que a criança tenha uma boa atenção, o cansaço já é suficiente para fazer com que ela não renda, que ela tenha mais dificuldades em se motivar para estudar, porque simplesmente está muito cansada para fazer isso, não dormiu o suficiente. E a gente tem visto com frequência relatos de pais de crianças que usam o celular até tarde da noite ou ficam em jogos no computador até altas horas da madrugada. Isso traz danos bem importantes para a saúde deles. Em adolescentes, o sono de má qualidade também já foi encontrado em estudos que ele está associado a um aumento do risco do uso de drogas, o aumento do risco do uso de álcool e o aumento de risco de lesões desportivas. Então, se o seu filho pratica esportes, é fundamental que ele durma bem também, para ele ter um bom descanso. Lesões desportivas são mais frequentes em adolescentes que têm um sono de má qualidade. Para vocês terem uma ideia da importância disso e do tamanho que isso tem hoje, gente, a Academia Americana de Pediatria, ela estima que 25% das crianças pré-escolares de 3 a 5 anos, então uma criança a cada 4 nessa faixa etária, 30% das crianças em idade escolar de 6 a 12 anos, ou seja, uma a cada 3, e mais da metade dos adolescentes que fazem uso excessivo de eletrônicos têm sono de má qualidade. Então, hoje, em 2021, um dos principais fatores que impactam negativamente o sono da criança é o uso de eletrônicos. Então, pessoal, vamos ter cuidado com essas práticas, tenham hábitos saudáveis. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus conhecidos para que eles também possam estar se informando. Deixem o seu like caso gostaram do conteúdo e se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever. Quanto mais inscritos, mais conteúdo a gente consegue estar produzindo para vocês. Certo, pessoal? Então tenham uma boa semana, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.